Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e hoje falaremos sobre Rússia, América Latina e o acirramento das tensões no Oriente Médio. O episódio, conduzido pela professora Daniela Sesches, que é professora da PUC Minas e coordenadora do RUSLAT, está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, Guilherme Casarões, professor da Florida International University, e a Daniele Macchio, que é doutoranda pelo programa Santiago Dantas, examinam as conexões entre Rússia, América Latina e o Oriente Médio, com foco no papel de Moscou diante da guerra no Irã. No segundo bloco, o Leonardo Nascimento e a Giovana Branco, ambos pesquisadores do RUSLAT, trazem o giro de notícias de março, destacando a diplomacia nuclear russa e o reposicionamento da Rússia na América Latina, principalmente a partir do caso cubano. E fechamos com Laura Snyder, professora da PUC Minas, que conversa com Dani Zahedini, que é o coordenador do grupo de estudos sobre o Oriente Médio da PUC Minas, que fala sobre a civilização iraniana e dá também sugestões culturais para quem quer se aproximar desse país tão central na política internacional de hoje. Se você ainda não apoia o Chutando a Escada, considere fazê-lo em chutandoaescada.com.br/apoio. Esse podcast é independente e segue no ar graças a quem já faz parte da nossa base de apoiadores. A vocês, o nosso muito obrigado. Então vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Estou aqui de volta para mais um episódio da parceria entre o Observatório Rússia e América Latina e o Chutando a Escada. Começamos em março com um episódio apresentando um panorama da nossa agenda de pesquisa, as relações entre Rússia e América Latina. E retorno aqui hoje para conversar um pouco mais com vocês sobre o que andamos investigando aí no RUSLAT. Meu nome é Daniela Vieira Sesches, eu sou professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e também fundei e coordeno o Observatório Rússia América Latina, sediado aqui em Belo Horizonte, nessa instituição, e convido todos a nos acompanhar em nosso portal ruslat.com.br e também nosso perfil no Instagram, @ruslatpucminas. E vamos hoje aqui tratar de um tema que não podia nos escapar, vamos falar sobre os encontros, as relações entre Rússia e América Latina e o Oriente Médio, de olho nas tensões que andam cada vez mais desafiando a política internacional na contemporaneidade. Hoje, então, vamos analisar, essas tensões, destacando suas interconexões com a atuação da Rússia e seus impactos também para os países da América Latina. Bem, para conversar um pouco mais a respeito, então, sobre essa agenda quente da política internacional, estamos aqui novamente com meu querido colega Guilherme Casarões, também um dos fundadores do Observatório Rússia América Latina. Ele é doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele ainda é professor associado de estudos brasileiros da Florida International University. Foi professor visitante da Universidade Brown, visiting fellow na Universidade de Tel Aviv e na Universidade de Brandeis e Visiting Associate na Universidade de Michigan. E aí, para completar a nossa conversa, também teremos a participação da colega Daniele Macchio, do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético. Ela é doutoranda e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e especialista em docência na educação superior. Queridos Guilherme, Daniele, boa tarde, Agradeço muito pela disponibilidade de vocês. E queria começar ouvindo de Dani Macchio um pouco mais sobre as relações entre Rússia e Oriente Médio, Qual é o lugar que o Oriente Médio ocupa, Dani, dentro da política externa da Rússia na contemporaneidade? Você pode nos contar um pouco mais? Claro, Dani, vai ser um prazer. Primeiramente, agradeço muito o espaço, o convite. É sempre uma satisfação para mim colaborar com toda a galera do RUSLAT. Bom, vamos lá então. Falar de Rússia e Oriente Médio, exige muita habilidade, porque são muitos anos para contabilizar aí, um país e uma região de histórias milenares, Então,
para conseguir elaborar uma fala mais facilmente conectada com a contemporaneidade, com os recentes acontecimentos que a gente vem acompanhando, eu vou me dar o direito de não voltar muito no tempo, não ir muito atrás na história e focar, fazer um recorte aqui que eu acho que vai ser mais interessante para o debate, que é pensar a Rússia, Oriente Médio, essas relações, quem é essa região para Moscou a partir de 2015, que é o momento em que a Rússia de fato entra na então guerra na Síria, né? Momento aí que é uma virada de chave muito importante, não só para aquilo que a Rússia busca no Oriente Médio, mas para a própria construção da agenda diplomática, né, da Rússia com esses atores regionais. Portanto, eu acho importante, né, para pensar a Rússia e o Oriente Médio na contemporaneidade, elaborar uma fala que parta de 2015, né? A entrada de Moscou na guerra na Síria, ela muda de forma muito clara a dinâmica dessas relações, né? E para entender essa entrada, primeiro é importante lembrar que em 2014, ou seja, no ano anterior, acontece a anexação da Crimeia, momento em que a Rússia começa a mostrar, né, apontar para a política internacional, primeiro, um intuito maior de projeção de poder mais enfático para além do seu território, e segundo, que é a partir desse contexto que a Rússia começa, né, a receber aí algumas sanções de início ainda muito limitadas, lá em 2014, mas que começa a consolidar de forma mais aberta e vocal uma agenda muito crítica à hegemonia ocidental liderada pelos Estados Unidos, né? Nesse sentido, quando a Rússia entra em 2015 na Síria, inclusive a pedido do então general Soleimani, do Irã, a gente tem coisas importantes acontecendo. Primeiro que esse é um momento que indica um intuito russo de começar um projeto de projeção de poder mais bem estruturado, mais pragmático, de alcance mais amplo, né? Algo que até então a Rússia não havia feito de forma tão organizada, ou pelo menos de forma tão longínqua, geograficamente falando, né? Claro que desde o início do governo Putin, por exemplo, a gente teve a situação na Geórgia em 2008, a gente tem a Ucrânia em 2014, mas perceba que agora a gente está falando de uma região que extrapola aquele exterior próximo clássico, né? Que sempre foi lá há muito tempo uma região mais limítrofe para esse poder e essa política do Kremlin. Então, quando a Rússia entra na Síria, né, um primeiro momento ali desde o fim da União Soviética, em que ela de fato persegue uma projeção de poder, ou então de fato implementa, né, uma projeção de poder mais longínqua, né, em uma região mais afastada daquele exterior próximo que é mais tradicionalmente considerado prioritário na agenda política do país. E nesse momento, né, nesse contexto de entrada na Síria, a gente precisa considerar algumas questões. Primeiro, nesse envolvimento sírio, a Rússia estava muito preocupada, em particular, em manter certo controle de dois entrepostos muito importantes no território sírio, né, que são o porto marítimo de Tartus e a base aérea na região da Latáquia, onde a Rússia também opera uma base, né. Essas bases que estão em território sírio ainda e são administradas pela Rússia, são extremamente importantes como pontos de projeção de poder no Oriente Médio, né, de mais fácil acesso para a Europa e Ásia, por exemplo, mas também são entrepostos importantes do ponto de vista logístico, de escoamento de produção. Lembrando que o Porto de Tartus é o único porto operado pela Rússia que está efetivamente ali, de fato, conectado diretamente ao Mediterrâneo, ao mercado europeu, sem que seja preciso passar, por exemplo, por portos controlados pela Turquia, que é um membro da OTAN. Né? Então, quando a Rússia entra na Síria, ela está buscando a manutenção desse controle também, mas é também nesse contexto que ela precisa voltar ou então afinar as relações com outros atores. E nesse sentido, é importante pensar em Israel. Quando a Rússia entra no Irã, entra na Síria, perdão, ela entra a pedido do Irã. Então, ela entra aliada ao regime Assad, né, tentando mantê-lo no poder, incentivando, né, ajudando ali as tropas aliadas a garantir a sobrevivência desse regime.
E Israel está do outro lado da ponta, né, de fato, tentando desestabilizar esse regime. No entanto, Israel e Rússia são parceiros, né, têm relações importantes há muito tempo. Se a gente voltar um pouquinho lá no começo dos anos 2000, quando a Rússia começa seu processo de modernização das suas forças armadas, Israel foi um aliado essencial para que isso fosse possível, né. Então, importante tecnologia de armamentos russos, principalmente voltados para drones hoje em dia, são resquícios ou então são consequências justamente dessa cooperação. E então, para garantir apoio ao Irã, mas para preservar as relações com Israel, é nesse momento do envolvimento russo na Síria que a Moscou elabora uma cooperação em termos de inteligência muito bem alinhada com Israel, justamente para garantir que, ainda que estivessem, digamos assim, lados opostos de um mesmo conflito, eles não protagonizassem embates diretos entre si, né. E o que a gente vê acontecer hoje em dia, no Oriente Médio, e muito pode ser entendido à luz desse contexto de 2015, porque ainda temos uma Rússia que busca, de certa maneira, preservar essas relações com Israel, ainda que se coloque favorável ao Irã, como vemos hoje em dia, e a Rússia desde então, desde 2015, tem tentado se consolidar enquanto um interlocutor importante entre os diferentes atores ali do Oriente Médio. Então é o país que hoje em dia consegue ter relações diplomáticas, consegue ter uma abertura para negociações e discussões, não só com Irã e Israel, mas também com outros players importantes, como a Arábia Saudita, né? E essa capacidade não só de projeção de poder, mas de aproximação político-diplomática, que hoje tem sido muito importante para Moscou, foi muito bem consolidada ali naquele período, ali naquele contexto de 2015. Então, acredito que para a gente continuar falando um pouco do Oriente Médio, é importante fazer esse retrospecto, entender a relevância dessa guerra na Síria para aquilo que a gente enxerga hoje, para as relações e para a posição que a Rússia conseguiu construir lá na região e da qual ela vem se beneficiando, ou com a qual ela vem tentando se beneficiar atualmente no contexto que a gente acompanha agora. Bem, atravessando o Atlântico agora, eu vou pedir ao Guilherme para nos contar, né, como que Brasil e América Latina recebem aqui essas tensões. Se puder nos traçar aí um recorrido, né, sobre essa história de relações entre Brasil, América Latina e Oriente Médio, Guilherme, por favor. Bom, eu vou fazer um sobrevoo pela história das relações da América Latina com o Oriente Médio. Partindo aqui do princípio que eu acho que é o mais fundamental, essas relações elas já existiam desde o final do século XIX até um pouco antes, ali meados do século XIX, com as independências latino-americanas, e o Império Otomano foi um império que reconheceu muitas das independências latino-americanas ao longo do tempo e manteve relações de comércio com esses países, inclusive com o Brasil, ao longo aí de períodos, do século XIX. Mas o que de fato amarra ou conecta essas 2 regiões é a diáspora, médio-oriental, sobretudo do Levante, do Oriente Médio, principalmente libanesa e síria, que se espalhou pela América Latina a partir do final do século XIX, começo do século XX. Então você tem na América Latina uma população de origem síria, libanesa, egípcia, palestina, em menor grau, que é definidora desse relacionamento, que de alguma forma traz um pedaço do Oriente Médio para dentro da América Latina, ajuda a compor a identidade coletiva de muitos países latino-americanos, inclusive do Brasil, com a grande comunidade síria e libanesa que a gente tem. Então, esse é o grande mote que de alguma forma justificou, por muitas décadas, movimentos de aproximação entre as 2 regiões. Por serem muito distantes uma da outra, nunca houve exatamente uma grande preocupação estratégica, para além de temas muito pontuais que depois a gente pode elaborar, como, por exemplo, o conflito israelo-palestino, né? Desde a criação do Estado de Israel, da partilha da Palestina pela ONU, ali no final dos anos 40, houve um interesse da América Latina por apoiar esse movimento que, no caso, da partilha, era visto como mais um passo em direção à descolonização, que era uma pauta importante para a região latino-americana. Mas
a distância e os vínculos que são, sobretudo, culturais e um pouco menos comerciais, acabavam marcando ali um relacionamento, na melhor das hipóteses, morno. Da perspectiva latino-americana, um dos temas chaves para a gente entender esse relacionamento birregional era justamente a defesa da soberania. Mais tarde vai se desenvolvendo ali durante a Guerra Fria um certo terceiro mundismo por parte de vários países da América Latina. Isso também acaba trazendo alguns temas do Oriente Médio mais para perto das chancelarias da nossa região, mas, de novo, eram relações que, na melhor das hipóteses, eram positivas e distantes, mas não tinham exatamente uma grande conexão profunda ou estratégica. As coisas começam a mudar um pouco, a partir, sobretudo, dos anos 70 e 80, naquele contexto ali da primeira crise do petróleo em 73 e depois da segunda crise em 79, porque a dependência do petróleo, é claro que há países produtores de petróleo na América Latina, Venezuela, o México, por exemplo, e hoje vários outros, mas a dependência do petróleo acaba criando uma necessidade estratégica de interagir com o Oriente Médio de maneira mais sistemática. É naquele contexto ali entre os anos 1970 e 1980 que muitos países latino-americanos, notadamente os maiores, que eu penso no Brasil, na Argentina, no México, na própria Venezuela, vão buscar desenvolver relações estratégicas voltadas para a questão energética com países que se posicionavam como grandes exportadores de petróleo naquele momento da história. E aqui eu penso, por exemplo, no grande desenvolvimento das relações entre Brasil e Iraque, ou Argentina e Iraque. O Brasil comprava petróleo iraquiano, num contexto em que o Iraque fazia até concessões ali, preço mais barato para o Brasil no momento de crise global. E o Brasil chegou a exportar uma variedade enorme de produtos manufaturados e primários para o Iraque ao longo dos anos 80, por exemplo. O Iraque chegou a ser o oitavo parceiro comercial do Brasil, e o Brasil chegou a ser o terceiro parceiro comercial do Iraque nesse período, né, do Saddam Hussein, do ditador Saddam Hussein no Iraque, que correspondeu ali ao fim do nosso regime militar e ao começo da redemocratização. Então, o petróleo ele foi vamos dizer, o tema que atraiu estrategicamente as duas regiões. Houve esse momento ali no final dos anos 70 e 80 de uma aproximação estratégica que tinha inclusive uma dimensão militar, mas com o fim da Guerra Fria e com a reconfiguração da ordem global e com a ascensão da unipolaridade norte-americana, de uma hegemonia dos Estados Unidos, cujo início, inclusive, é interessante, né, foi exatamente a Guerra do Golfo de 1991. Dali para frente, as relações elas foram se distanciando de novo, porque a questão do petróleo se normalizou, o poder desses ditadores que, de alguma forma, controlavam estrategicamente o relacionamento birregional foi diminuindo e, enfim, a América Latina se voltou para temáticas aí ligadas ao comércio, à liberalização, tanto econômica quanto política, enfim. Então, as regiões elas se afastaram de novo. Isso vai mudar novamente por uma última onda que a gente tem ali de encontros do Oriente Médio com a América Latina a partir do começo dos anos 2000. E isso se relaciona, nesse caso, sobretudo com dois atores importantes latino-americanos, Hugo Chávez da Venezuela e o presidente Lula no Brasil, que vão olhar para o Oriente Médio por caminhos distintos, claro, mas vão olhar para o Oriente Médio como uma região da qual se buscava uma certa legitimação da posição internacional desses países. A Venezuela nunca aspirou a ser uma potência global, mas o projeto regional venezuelano passava por uma relação intensa e estratégica com alguns atores globais, como a Rússia, como a China e como o Irã, no Oriente Médio, por exemplo, a Síria em menor escala. E no caso do Brasil, a gente estava ali no governo Lula I, Lula II, no auge da nossa projeção como potência emergente, no auge do nosso universalismo, e isso, claro, voltando ao mote aqui das relações históricas das populações da diáspora do Oriente Médio que se consolidou no Brasil, isso foi a ponte para que o Brasil pudesse projetar para o Oriente Médio, tentando se envolver diplomaticamente nos mais variados temas.
da crise nuclear com o Irã em 2010, ao conflito israelo-palestino, ao início ali dos desdobramentos da guerra da Síria, logo depois. Quer dizer, o Brasil ele tinha ali um interesse de se projetar de maneira mais contundente rumo à região. De certa maneira, a gente pode dizer que ali a primeira década dos anos 2000 representou o auge desse relacionamento entre a América Latina e o Oriente Médio, e o grande símbolo disso, concreto, tangível, foi o fórum, ou a cúpula América do Sul Países Árabes, inaugurada em 2005, por iniciativa do Brasil e do governo sírio, do então também ditador Bashar al-Assad. Então, são caminhos que vão e vêm. Depois da guerra da Síria e o colapso econômico, sobretudo do Oriente Médio, os países acabaram se afastando, os países latino-americanos acabaram se afastando da região, e hoje, e a gente pode explorar isso adiante, hoje são dois temas fundamentais que ainda conectam a nossa região latino-americana ao continente médio-oriental, que são justamente o conflito israelo-palestino e a questão iraniana, também por caminhos distintos, mas que de alguma forma ainda mantém esse relacionamento birregional vivo. Mas hoje a gente pode dizer que, em termos de intensidade comercial, em termos de relações diplomáticas, essa relação perdeu muita intensidade, justamente porque as transformações geopolíticas dos últimos 10, 15 anos acabaram impactando duramente no interesse mútuo que as regiões representam uma para a outra. Obrigada, Guilherme. Interessante notar, né, que apesar do esfriamento, dessas relações birregionais do ponto de vista de uma pauta mais ampla, né, ainda permanece algum impacto dada a relevância que o Oriente Médio tem para a política internacional. Então, quando as coisas esquentam por lá, ouso dizer que não há lugar no mundo que fique sossegado, né, enfim, sem de alguma forma ser impactado pelos eventos dessa região. E queria te ouvir agora, Dani, então, né, sobre como essas crescentes tensões têm impactado a Rússia, né, o posicionamento do Kremlin acerca da escalada das tensões, tanto no conflito israelo-palestino, quanto especialmente, né, no atual contexto do conflito no Irã. De início, assim, é interessante notar como a Rússia tem pelo menos ali umas 2 ou 3, uns 2 ou 3 grandes interesses ou objetivos que a gente percebe ela perseguindo muito ativamente na forma com que tem lidado com tudo isso que começou ali desde a invasão ao Irã, né. Primeiro é uma clara vontade, né, uma clara intenção de tanto evitar um maior escalonamento do conflito, quanto de se firmar enquanto importante mediador para as relações e conflitos do Oriente Médio, né. Então a gente percebe que a Rússia, ela sempre tenta se envolver ali em possíveis como uma possível mediadora, né, se aliando a outros atores que também apresentam propostas de paz, propostas de negociação, de cessar-fogo, e sempre se colocando, portanto, como esse interlocutor, importante, que teria essa capacidade de se aproximar de todos os lados envolvidos e chegar até um terreno comum para todos, né. E isso também, acredito, vem muito aliado a uma tentativa de não necessariamente resolver todas as pendências, resolver todas as possíveis os possíveis desentendimentos entre os atores em conflito, mas sobretudo de tentar evitar um escalonamento ainda maior do que a gente está vendo, né. É importante lembrar que, ainda que o Oriente Médio esteja, de certa maneira, afastado geograficamente da Rússia, ele continua sendo um gargalo muito importante para boa parte do escoamento de produções importantíssimas de hidrocarbonetos globais, o que é extremamente importante para a Rússia. É claro que a Rússia, ao contrário de muitos outros países, não é tão dependente, por exemplo, do Estreito de Hormuz, que vem sendo muito falado, né? Então, a boa parte do escoamento russo acontece ali via Mar Báltico, mas o fechamento desse estreito necessariamente eleva a necessidade conjunta de todos os demais países de buscarem por rotas alternativas, e isso, de alguma maneira, sempre acaba representando algum custo adicional em potencial para todos os exportadores, né? Seja, por exemplo, na necessidade ou numa certa subida de preços logísticos, de seguro,
a busca por embarcações e por aí vai, certamente isso não é do interesse de Moscou, considerando aí o médio e longo prazo, né? Lembrando que, por enquanto, o preço do barril de petróleo vem subindo, isso vem beneficiando Moscou, isso é evidente, mas é importante pensar quais os outros efeitos que essa continuada subida de preços pode trazer também para o mercado russo, né? E esses entraves ligados à logística vêm muito, têm sido, né, muito questionados aí por importantes analistas, e é claro que esse aumento geral de preços acaba corroborando ou, de certa maneira, acelerando um pouco projetos de transição energética que já vêm sendo comentados ali na Europa desde o início das sanções sobre a Rússia no contexto do início da guerra na Ucrânia em 2022, né? Então, por enquanto, temos uma Moscou que vem se beneficiando economicamente, até mesmo porque o fechamento do Estreito de Hormuz fez com que muitas sanções fossem levantadas. China e Índia aumentaram muito suas importações de hidrocarbonetos russos. Isso tudo vem trazendo efeitos de curto prazo, né? Efeitos imediatos importantes, mas o que acontece caso isso permaneça começa a levantar aí uma série de alertas, né? E é óbvio que a gente também precisa pensar como a Rússia tem lido seu apoio ou sua condenação a partes diretamente envolvidas na questão iraniana, como o Irã, Israel e Estados Unidos. Então, brevemente, eu acho importante falar que a Rússia tem importantes razões para não abandonar o Irã, né? Então, é claro, a Rússia vem abertamente, publicamente condenando as ações de Israel e Estados Unidos, mas essa condenação fica muito mais no plano retórico e não tem se traduzido em uma ajuda mais substancial para o regime iraniano. Né? Então é óbvio que isso apresenta ali algum impasse, né? Fala um pouquinho sobre a complexidade de todas essas relações, mas é importante lembrar que, apesar disso, não podemos dizer que a Rússia largou mão completamente do Irã ou está totalmente desinteressada de apoiar, de certa maneira, Teherã nessa empreitada. Lembrando, não só que ambos os países são ali parte do chamado eixo da resistência, então existe um alinhamento político que se traduz, inclusive, no BRICS, por exemplo, né? Mas principalmente lembrando que o Irã é um parceiro elementar para a Rússia conseguir finalizar seu grande projeto do Corredor Norte-Sul, que é aquele grande projeto logístico, né, que integra, que conecta a Rússia ao Oceano Índico via Irã. Né? Então, um projeto extremamente caro ao Kremlin hoje em dia e que é diretamente comprometido com o desenrolar ou com a continuidade da guerra lá em território iraniano. E, claro, a Rússia também tem uma parceria importante com o Teherã no que diz respeito à cooperação militar. Lembrando que boa parte ou uma parte importante dos drones utilizados pela Rússia na Ucrânia hoje em dia, os drones não, perdão, os mísseis, né, principalmente pensando nos mísseis Shahed, são importados do Irã pela Rússia. Por outro lado, no entanto, como a Rússia vem desenhando, né, sua participação, sua relação com a outra parte, Estados Unidos e Israel. É óbvio que a Rússia vem aproveitando muito esse contexto para aumentar, para ser ainda mais vocal em suas críticas aos Estados Unidos e à hegemonia internacional liderada pelo país, mas também temos ali uma Rússia que tem uma série de ressalvas no que diz respeito a quão intensamente pode questionar, pode condenar e até mesmo, entre muitas aspas, sancionar Israel. Lembrando que desde a queda do regime Assad na Síria em 2020, em dezembro de 2024, Israel se tornou um ator que tem uma capacidade de influência muito grande sobre o novo regime sírio, né, sobre o novo contexto político que se coloca na Síria, e a Rússia precisa garantir o seu continuado acesso e controle sobre os portos e bases aéreas que tem lá em território sírio, né? Então, cortar, interromper completamente relações com Israel pode comprometer isso. Então, óbvio que a Rússia não está disposta a correr esse risco. E claro, né, são países que têm ali dinâmicas históricas, socioculturais, uma diáspora importante, né, compartilhada,
que também gera ali algum nível de complexidade adicional, e são países, como eu disse anteriormente, têm uma cooperação em questões de inteligência, de segurança que são importantes e impõem aí certos limites que não podem ser desrespeitados ou que não podem ser ignorados pelo Kremlin no que diz respeito à forma com que lida com Israel, não só nessa questão específica do Irã, mas pensando todo o contexto mais amplo do Oriente Médio. Obrigada, Dani. Conseguimos aí ter, né, um insight sobre esse cenário complexo, pensando na posição da Rússia em relação a essas tensões. Vamos ver como os desdobramentos futuros, né, impactam essa realidade. E queria agora novamente voltar, né, pelo Atlântico para ouvir Guilherme sobre como a América Latina, em especial o Brasil, tem se posicionado em relação ao crescimento das tensões no Oriente Médio. Dani, eu mesmo tinha levantado a bola na minha primeira resposta para aqueles que são os 2 grandes temas que ainda animam as diplomacias, latino-americanas com relação ao Oriente Médio, que são o conflito israelo-palestino e, a questão iraniana recente, né, as 2 guerras do Irã, uma, né, entre Estados Unidos e Israel ano passado e agora essa que ainda está em curso também entre Estados Unidos, Israel e Irã. No caso do conflito israelo-palestino, o que eu acho aqui muito brevemente é importante comentar, tem a ver com a posição histórica da América Latina sobre o tema. A própria Marinana, que enfim, já esteve aqui conosco no Roslat e no nosso podcast, ela tem estudado muito a América Latina como uma região produtora de normas internacionais, e foi justamente a partir dessa percepção de uma diplomacia voltada para a construção de normas, para o multilateralismo, que o continente praticamente todo teve uma posição histórica razoavelmente consensual ou convergente com relação à chamada solução de 2 estados para o conflito israelo-palestino. Então, salvo raríssimas exceções de países que tomavam o lado de Israel ou tomavam o lado dos palestinos, da causa palestina, chegando até a se distanciar e até mesmo a romper relações com Israel, o posicionamento mais geral da região sempre foi em defesa e ainda é em defesa da solução de 2 estados. Algo tem mudado na realidade latino-americana, e eu diria que isso tem a ver, sobretudo, com a polarização política que hoje acomete as mais diversas sociedades na região, inclusive, o Brasil. E essa polarização entre esquerda e direita, ela acaba tendo uma repercussão, ela resvala no tema, do conflito israelo-palestino, de modo que hoje é muito difícil você encontrar alguém que seja de esquerda em qualquer país latino-americano e apoie Israel, ou alguém que seja de direita e apoie a causa palestina contra os interesses de Israel. Então, a polarização ela acabou rompendo um pouco aquele consenso, aquela convergência em torno da solução de 2 estados. Hoje as posições estão mais rígidas e mais delicadas, eu diria, e isso se deve, no caso da esquerda, a toda a construção de uma narrativa de solidariedade à causa palestina, que data desde a década de 60 ou mesmo desde o fim dos anos 40, né. Então, entre as esquerdas latino-americanas sempre houve essa percepção de que o povo palestino, merece a sua autodeterminação, que está sendo oprimido por Israel, que muitos dentro da esquerda chamam inclusive de Estado colonial, e isso criaria ali uma espécie de solidariedade permanente entre as esquerdas da América Latina e a causa palestina. O apoio a Israel, por outro lado, se explica em função de 3 variáveis fundamentais, que eu vou só mencionar, não dá tempo de explorar, mas depois eu peço para os ouvintes interessados fazerem buscas a respeito disso, até entrar em contato com a gente para a gente poder falar um pouco mais desse tema. Mas a primeira variável tem a ver com a relação com os Estados Unidos, ou seja, uma boa relação com os Estados Unidos em geral, um alinhamento com Washington acarreta também um alinhamento com Tel Aviv. A segunda questão tem a ver com a presença de comunidades judaicas ao redor da América Latina e o papel da comunidade judaica como, não vou dizer indutor, mas como um ator importante na construção de uma política externa para Israel é particularmente forte na Argentina, que tem a maior comunidade judaica da América Latina, e o Brasil, que tem a segunda maior comunidade judaica. Então esse é um tema importante, mas de longe, o ponto mais importante que define hoje o apoio a Israel
dentro da América Latina é a enorme e veloz expansão do mundo evangélico, dos evangélicos, sobretudo pentecostais e neopentecostais, que tem como um dos seus fundamentos doutrinários o chamado sionismo cristão, que é uma defesa bíblica de Israel. E num contexto em que vários países da região têm passado por um aumento das populações evangélicas, por meio de conversões, sobretudo, e isso acaba impactando muito, né? Você tem, por exemplo, países como El Salvador, cujo presidente Nayib Bukele, inclusive, é descendente de palestinos, mas El Salvador, Guatemala, Paraguai, em menor grau, Honduras, Brasil, que acabaram definindo, no caso do Brasil, sob o governo Bolsonaro, por exemplo, um grande estreitamento com relação a Israel, em função dessa construção ideológica e teológica, né, que a gente chama de sionismo cristão. Então, hoje, com relação ao conflito israelo-palestino, a gente não tem mais aqueles votos em bloco da América Latina defendendo a solução de dois estados. A situação hoje se encontra muito dividida, muito contenciosa e muito polarizada, como, aliás, infelizmente, é a realidade das políticas locais também. Com relação ao Irã, o Irã ele sempre manteve uma relação cordial com o continente como um todo. Lembrando que naquela iniciativa que eu mencionei do governo Lula da Cúpula América do Sul, países árabes, o Irã não estava incluído, porque o Irã não é um país árabe, embora seja um país de maioria muçulmana. E o Irã ele foi construindo por caminhos variados um relacionamento estratégico, embora superficial, se a gente puder dizer assim, ou de menor intensidade, com a América Latina, mas sobretudo com alguns países. Então, o Irã desenvolveu uma boa relação com o Brasil nos anos 2000, uma relação de mão dupla que envolvia comércio, questões estratégicas, uma boa relação com a Argentina, mas, sobretudo, uma excelente relação com a Venezuela, com a Nicarágua e com Cuba. Então, era uma relação de mão dupla, porque Venezuela, Cuba e Nicarágua, países isolados na América Latina, em função das sanções e do bloqueio norte-americano, tinham interesse em se expandir globalmente, e o Irã era um aliado importante nesse sentido. E o Irã, do outro lado, que pertence, na realidade geopolítica do Oriente Médio, ao chamado eixo da resistência, também conseguia quebrar um pouco dessas barreiras transatlânticas ao se aproximar desses países da região. Agora, com o sequestro do Maduro, né, no começo desse ano, com as mudanças, né, na política norte-americana para a América Latina, é claro, essas relações elas também mudam, né? O Irã já não pode se fiar mais nos aliados latino-americanos para poder se projetar, inclusive numa relação que às vezes era até triangular entre Rússia, Irã e, por exemplo, Venezuela. A presença iraniana está abalada na região. Países que historicamente desenvolveram uma boa relação com o Irã têm revisto a sua posição, por exemplo, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, que hoje são países que se opõem abertamente ao Irã e já foram aliados, ou pelo menos próximos, alguns anos atrás. E hoje existe uma preocupação aventada, sobretudo pelos Estados Unidos e pela direita política em muitos desses países latino-americanos, que diria respeito à presença do Hezbollah como um proxy, né, como um tentáculo da influência iraniana na América Latina, sobretudo na região da chamada tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Ainda é necessário muita investigação a respeito, né, do impacto real dessa presença do Hezbollah na tríplice fronteira e em alguns outros países da América do Sul, mas o fato é que esse tem sido um tema recorrente nas análises que pensam a relação do Irã com a América Latina, por exemplo. Da mesma forma como o Irã mobilizou proxies no Oriente Médio para avançar seus interesses geopolíticos, o entendimento é que esses proxies também teriam sido mobilizados na América Latina para estreitar as relações do Irã com a região. Tudo é muito especulativo, tudo é muito conspiratório, em certo sentido, mas é interessante que a gente pontue isso, porque, de fato, o quadro hoje é um quadro que se move muito rapidamente e essas relações elas tendem a mudar com alguma frequência até que a própria realidade geopolítica se estabilize e, lamentavelmente, não será em breve, né, dadas todas as questões que a gente tem acompanhado. Um último ponto para amarrar toda essa conversa tem a ver com essa atual guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã,
uma guerra que jogou o preço do petróleo lá para a estratosfera, né, já passou dos $100 o barril. Muitos países da região tinham produzido seus orçamentos públicos, fazendo uma contabilidade, contando o barril do petróleo ali entre $60 e $70, então isso gera uma pressão orçamentária, tem potencial de gerar inflação. Por um lado, tira o foco da Casa Branca da América Latina, né? Esse foco tinha sido a prioridade do Trump desde o começo do mandato, joga para o Oriente Médio de volta, mas, por outro lado, isso acaba gerando também repercussões econômicas, principalmente, que podem também causar problemas em quadros, inclusive no caso brasileiro, de eleições muito em breve que vão acontecer. Agora, passando para a segunda parte do nosso programa aqui, Consultando a Escada, temos a conexão Rússia-América Latina. Nós vamos, então, conversar com os pesquisadores do Ruslat, Giovana Branco e Leonardo Nascimento, já conhecidos de vocês, sobre notícias, né, que impactaram aí as relações entre Rússia e América Latina, ou cada um desses dois atores aí individualmente, nesse último mês de março, pensando aí, né, nesse acirramento das tensões no Irã e nas discussões que fazemos também no nosso perfil no Instagram, que sempre é alimentado aí com notícias importantes dessa conexão. Giovana, Léo, muito bom tê-los aqui novamente. A bola está com vocês. Boa tarde, audiência. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. E bom, nós gostaríamos de chamar a atenção nesse nosso giro de notícias para dois movimentos recentes da política externa russa, que, quando analisados em conjunto, podem indicar para a gente aí partes de uma estratégia de atuação no sistema internacional e um quadro mais amplo da prática de contestação ao Ocidente. Primeiro, a gente vai falar sobre as iniciativas para o avanço da diplomacia nuclear russa, e, por outro, vamos falar do reforço ao apoio político e material a Cuba. E o ponto central aqui é entender que esses dois processos fazem parte de uma mesma lógica, a construção de influência no sul global por meio da energia e da cooperação estratégica. Vamos começar, então, o nosso giro pela parte nuclear dessa conversa. A Rússia tem ampliado a sua presença nesse setor, principalmente por meio da Rosatom, que é a estatal russa de energia atômica. Um exemplo recente é o acordo assinado com o Vietnã no dia 23 de março para a construção de uma usina nuclear batizada de Ningtuan 1, com 2 reatores de tecnologia russa VVER 1200, somando cerca de aproximadamente 2.400 megawatts de capacidade. E o mais importante, não é apenas a usina em si, porque, segundo a própria Rosatom, esse tipo de projeto estabelece uma parceria industrial de longo prazo, voltada para fortalecer a independência energética e o crescimento econômico do país parceiro, no caso, o Vietnã. Ou seja, a Rússia não está apenas exportando tecnologia, ela está criando vínculos estruturais e duradouros. E esse movimento também não é isolado, pelo contrário, ele é articulado. A Rússia também está envolvida na construção da maior planta nuclear do Egito, a usina de Eldabá, e em projetos na Turquia como a usina de Akuyu, o que mostra um padrão de atuação bastante consistente. Na América Latina, o maior projeto da Rosatom é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear em El Alto, na Bolívia. Além de infraestrutura, há também investimento e formação de capital humano. Na data de 24 de março de 2026, a plataforma de energia atômica do BRICS, em parceria com a Rosatom, lançou o concurso voltado para jovens de 18 a 35 anos, especialmente africanos, com foco no desenvolvimento nacional por meio da energia nuclear. E isso é mais um indicador de uma estratégia de longo prazo no que tange à diplomacia nuclear. A Rússia não apenas constrói usinas, ela expande a sua influência sobre infraestrutura energética, mas também capacita profissionais que vão operar essas estruturas no futuro e em seus países. Com isso, cria-se então uma relação que envolve tecnologia, conhecimento e compartilhamento técnico. Nesse contexto, para nós aqui no Brasil, é um caso particularmente interessante na região da América Latina, porque desde dezembro de 2024, há memorandos de entendimento para a implantação de pequenos reatores nucleares reforçados pela visita do presidente Lula a Moscou por ocasião da celebração dos 80 anos da vitória russa na Grande Guerra Patriótica.
Em 25 de março de 2026, pouco menos de um ano, foi firmado também um acordo entre a subsidiária da Rosatom, a Uranium One, e a NBPar, para a criação de uma joint venture chamada Nadina Minerals, com sede no Rio de Janeiro. Essa empresa atuará em toda a cadeia produtiva de minerais estratégicos, desde a prospecção até o desenvolvimento tecnológico, o que também faz parte de um esforço do Brasil de organização da sua exploração mineral. Esforço brasileiro que conta não só com parcerias com a Rússia, mas também com a assinatura de um acordo com a Índia para o desenvolvimento de tecnologias para terras raras. Então aqui a gente vê algo que vai além da energia no que tange ao Brasil. A gente vê da parte brasileira também uma inserção que combina território, recursos naturais e indústria com alto impacto para um planejamento e desenvolvimento nacional. Agora, tudo isso acontece no contexto de crescente instabilidade. Fazendo a conexão com o Oriente Médio, recentemente houve um ataque à central nuclear de Bushehr, no Irã, com alertas de risco de vazamento radioativo na região. Essa central ela foi concluída pela Rosatom e conta com um robusto corpo de profissionais técnicos russos, o que tem gerado uma certa insatisfação do Kremlin com as decisões de Estados Unidos e Israel sobre o tema. Cabe destacar que atualmente é contabilizado ao menos 3 rodadas de ataque no entorno da usina, elevando o risco de vazamento radioativo de acordo com a própria Agência Internacional de Energia Atômica. E isso é importante porque mostra que energia nuclear também pode se tornar um elemento de vulnerabilidade em cenários de conflito. Ou seja, ao mesmo tempo que ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento, ela também se insere em um campo da segurança internacional. E isso reforma, primeiro, o papel dos países que conseguem oferecer estabilidade nesse setor, como por exemplo a Rússia, mas, por outro lado, ressalta preocupações por parte dos países que estão passando pela modernização das suas matrizes energéticas, como é o caso da América Latina, África e Ásia. E mais do que isso, a gente tem observado também agora uma reinserção e uma aproximação russa aqui na América Latina por meio de Cuba, que não é necessariamente um ator novo no jogo geopolítico. Quando a gente pensa nas relações entre a Rússia e Cuba, é óbvio que todo mundo pensa já na Guerra Fria, mas agora a gente está falando sobre talvez um cenário atualizado sobre essas relações. No mês passado, um navio russo com cerca de 700 mil barris de petróleo chegou até Cuba, depois de meses de bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos. A ilha já enfrentava uma série de apagões severos, a gente tem uma série de notícias constatando isso, além de uma crise energética e, portanto, humanitária também muito profunda. E por conta de razões humanitárias, os Estados Unidos então permitiram a entrega desse navio. Embora os russos tenham mostrado isso em termos de mídia estatal como um furo no bloqueio, uma grande vitória, né, do caso comercial russo. E a gente percebe que esse não foi apenas um envio de petróleo, uma questão comercial muito simples, mas um gesto político muito claro da Rússia para o continente latino-americano. A Rússia que tem se mostrado um pouco afastada do continente, pensando até nas suas questões internas, né? A Rússia tem atualmente um conflito muito importante que ocupa grande parte dos seus esforços, mas também agora a gente percebe que quando existem brechas deixadas pelos Estados Unidos, a Rússia acaba por se inserir. Ela se posiciona como uma provedora importante e alternativa em momentos de crise, assim como a China muitas vezes se posiciona dessa mesma forma quando os Estados Unidos têm algum tipo de política diferenciada, como por exemplo a guerra tarifária que o Trump impôs recentemente. A China também se mostrou como essa provedora alternativa, e no caso energético, então a Rússia é o ator principal. Então, Cuba voltou agora ao centro da disputa geopolítica de poder no momento em que recebe este petróleo da Rússia. E esse cenário todo nos mostra que a Rússia não precisa, no caso da América Latina, de uma disputa militar. Ela basta simplesmente se mostrar enquanto um parceiro potencial e confiável em momentos em que o Ocidente falha. Então, na medida em que o governo dos Estados Unidos impõe este bloqueio a Cuba,
Assim como impõe também uma série de discursos políticos cada vez com tons mais elevados sobre a possibilidade de invasão na ilha, a Rússia agora, então, se posiciona, talvez até se reposiciona na América Latina a partir do petróleo, mas eu diria também que não veremos a Rússia apenas no cenário energético, já que, como o nosso episódio mostrou, a questão energética e a questão política para a política russa estão intimamente ligadas. Então, os Estados Unidos estão aqui tentando calibrar esse pragmatismo e também uma pressão a partir desta atuação da Rússia. A gente ainda não teve uma resposta norte-americana muito concreta sobre este bloqueio furado, no caso do petróleo, mas provavelmente a gente vai voltar a ver a América Latina como uma zona de disputa indireta entre as grandes potências. Para trazer outros olhares sobre as relações entre América Latina e Rússia, hoje temos o auxílio luxuoso do nosso colega professor Dani Zafedini, docente aqui do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, que conversa com Laura Schneider, pesquisadora do Ruslat, sobre o Irã, nos dando sugestões aí para mais bem nos aproximarmos, né, dessa realidade distante, mas que aqui foi discutida como muito relevante, tanto para o continente latino-americano quanto para a Rússia. Então vamos ouvir aí a conversa de Laura com Dani. Olá, pessoal. Aqui é a Laura Schneider, mestre e professora de Relações Internacionais pela PUC Minas. E nesse episódio, o nosso debate cultural segue nessa discussão a respeito dos conflitos no Oriente Médio, destacando como a cultura muitas vezes tem um papel de promoção de discursos e narrativas políticas, mas também serve como instrumento para conhecermos melhor uma realidade com disputas e identidades culturais tão distantes de nós, aqui no Brasil. E para cumprir essa tarefa, hoje eu estou aqui muitíssimo bem acompanhada para pensarmos em dicas culturais, em elementos culturais para compreender melhor o Irã, o Oriente Médio e também a relação desse conflito com a Rússia e com a América Latina. Eu gostaria de chamar então para essa conversa o professor Dani Zahedini, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, professor de Relações Internacionais e líder do grupo de estudos sobre o Oriente Médio e Maghreb. Professor Dani, é um prazer te receber, agradeço desde já por ter topado esse convite. E já inicio essa nossa conversa querendo te ouvir. Sobre o caso do Irã, como elementos culturais e sociais ajudam a moldar o conflito atual na região e quais você julga que são os principais elementos que a gente precisa ter em mente para entender a sociedade iraniana? Laura, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. E falar do Irã é falar de uma civilização milenar, não é? De uma civilização antiga, talvez uma das mais longevas da história, né, da humanidade, e que num determinado momento, em razão dessa história dos encontros, ela vai se tornar a maior nação xiita do mundo. Então eu vejo que, além de ser uma civilização imperial, muito importante, que de certa forma encontra ali, né, seu anteparo, o seu fim, o início da sua derrocada com Alexandre o Grande, ela continua como um grande império, um império que possui uma arquitetura muito, muito impressionante, uma literatura muito importante, e que, além disso tudo, vai, na Idade Média, desenvolver um islamismo muito arrojado. Então, eu vejo que é uma civilização relevante para a história da humanidade, que, além de ser longeva, ela traz no xiismo vários pontos que eu acho que nós devemos sempre nos atentar. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante levar em consideração é que o Irã é uma civilização muito importante, antiga, longeva. E segundo, que o Islã xiita, né, ele vai ter um impacto forte nesse Irã que nós conhecemos hoje, né? Antiga Pérsia, mas que ali no início do século XX muda de nome para Irã. E do ponto de vista civilizacional, é essa força que vem desde Dario, Xerxes e todos os grandes nomes, né, por trás dessa civilização tão imponente. E do ponto de vista do xiismo,
a própria história do xiismo, né, vai mostrar como que vamos falar assim, né, o muçulmano vai encontrar nesse momento, né, de luta, uma força que talvez outras religiões não encontrem. Eu estou falando do martírio. Eu vejo que um elemento importante cultural e religioso que deve ser levado em consideração quando a gente pensa em Irã é a ideia do martírio. E esse martírio vem ali da Batalha de Karbala, no Iraque, onde o neto do profeta Maomé, filho de Ali, Hussein ibn Ali, vai morrer nessa batalha. Uma batalha que é contada pelos xiitas de maneira épica, em que ele, sua família e poucos seguidores têm que enfrentar uma colossal força omíada, né, do califa omíada, que era contra ele, e a sua família passa sede, a sua família passa fome, ele não tem outra saída a não ser lutar sozinho, ele é morto e decapitado. E esse momento da história do xiismo, ele vai significar o rompimento, né, entre o xiismo e o sunismo. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o maior país xiita do mundo é o Irã. E os xiitas têm uma ideia, né, de que naquela batalha de Karbala, eles não defenderam o neto do profeta Maomé como eles deveriam. E esse sentimento de culpa carregado por décadas e séculos continua alimentando o imaginário dos xiitas. E o martírio, então, é uma forma de pensar, se reencontrar com Hussein, uma forma de pensar em refazer essa história, né? Essa história em que ele foi abandonado e resgatar essa dívida com Hussein. Então, o martírio é algo central na teologia xiita, principalmente com os persas, né, com os iranianos. E esse elemento ele não é compreendido claramente pelos ocidentais, pelos Estados Unidos, que vem ali a batalha contra o Irã, algo muito ligado, né, a uma relação de força, onde o mais forte impõe sua força e o mais fraco aceita. Não, eles já estão mortos, né? No sentido de que o martírio é uma bênção e essa dívida com Hussein, ela é esperada por todo iraniano, todo persa iraniano, xiita, porque o Irã não é feito só de persas, né? E nem de xiitas. Nós temos ali talvez também esse outro ponto importante. Alguns dizem, né, que a primeira religião monoteísta do mundo não foi o judaísmo, e sim o zoroastrismo, a religião do fogo, e o zoroastrismo é iraniano. Existe zoroastrismo até hoje no Irã, né? Existem judeus no Irã também. Então é uma sociedade ultra complexa, ultra, vamos falar assim, multiétnica. Então nós temos ali, a maior parte é persa, né? Mas existem azeres naquela região, existem curdos naquela região, outras minorias de fronteira, árabes lá dentro da Pérsia também, né? Dentro do Irã. Então eu vejo que esses elementos, principalmente de ser uma civilização antiga, forte, duradoura, e de ser o maior país xiita do mundo, trazem elementos que muitas vezes, na interpretação do estudo da guerra, das relações internacionais, né, da geoestratégia, da geopolítica, eles são deixados em segundo plano. Perfeito, professor. Muito interessante, né? Como elementos históricos realmente nos ajudam a entender esse posicionamento do Irã, não só no conflito atual, mas nas relações internacionais de uma forma mais ampla. E você destacou um ponto que eu acho super relevante para esse debate, que é justamente a diversidade também, né? Cultural, social, religiosa, dentro do Irã. Agora, trazendo um pouco também de Rússia e América Latina para a discussão, eu pensando também em paralelos, na verdade, né, paralelos culturais que a gente pode traçar, a gente sabe que a Rússia frequentemente tem a sua identidade caracterizada como oposta ao que chamamos de Ocidente, né, sendo parte de uma resistência ou de um espaço de uma civilização alternativa. Você enxerga esse posicionamento também no caso iraniano, né? Se nós podemos identificar alguma aproximação simbólica entre a Rússia e o Irã nesse caso? Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque uma das marcas mais fortes que o Irã carrega hoje, principalmente após a Revolução Islâmica de 1979, é o seu anti-imperialismo. Anti-imperialismo.
talvez no mundo, junto com a Rússia, o Irã seja o país que mais defenda de liberdade e soberania de um povo que não quer ser tutelado, que não quer ser dominado. Então, o Irã, desde a Revolução Islâmica, com Ayatollah Khomeini, a gente percebe uma luta dura contra qualquer tipo de dominação externa. E os americanos, né, eles representavam, né, para a realidade iraniana, assim, principalmente pós-revolução, o máximo dessa visão imperialista, né? Ali era o grande Satã, Estados Unidos, e o pequeno Satã, Israel. Por quê? Porque antes da Revolução, justamente Estados Unidos e Israel eram os países mais fortes próximos do Irã, né? Com o Shah Reza Pahlavi. E depois da Revolução, a marca da Revolução era a luta anti-imperial. E isso converge muito com o pensamento, né? E a história da União Soviética, principalmente. Da União Soviética responsável por derrotar o nazismo. E de como que até hoje, né, até na fala do presidente Putin, a ideia de que a Rússia é uma defensora de uma realidade multipolar, anti-imperialista, e essa visão de mundo ela é muito convergente com a do Irã, né? Então é interessante a gente observar isso, porque se tem uma marca forte do ponto de vista político, é justamente a defesa da liberdade dos povos e o anti-imperialismo que a República Islâmica do Irã defende, o que é muito convergente com a ideia, né? Inclusive promulgada pelo presidente Putin sobre o papel da Rússia em buscar acabar com o imperialismo ocidental sobre os povos da Ásia, de África e da América Latina. Com certeza. A partir disso, a gente vai entendendo também melhor as relações, né, que esses atores fazem contemporaneamente, as alianças ou não, principalmente em momentos como esse. E por fim, para a gente terminar esse nosso debate, eu gostaria de pedir algumas sugestões, algumas dicas culturais que você tenha para os nossos ouvintes que desejam se aproximar, né, se aprofundar nesse tema. São, são três coisas que me chamam muita atenção no Irã. Primeiro, é a arquitetura e a estética iraniana, os tapetes persas, a comida iraniana, né? A romã na comida iraniana. Então, é um país espetacular do ponto de vista gastronômico. Acho que vale a pena tentar experimentar a comida iraniana, que é diferente da comida árabe. Tem, claro, né? Uma aproximação com os temperos, mas é uma comida diferente. Uma outra coisa que sempre me chamou atenção foi a poesia persa, numa obra que eu adoro, que é Rubaiyat, de Omar Khayyam, que é um clássico do persa, né? E que vai retratar um momento da Pérsia, da civilização persa, já muçulmana, mas que mostrava todo o seu avanço do ponto de vista das relações políticas, das relações sociais, do existencialismo humano, né? Porque imagina um Irã falando que se você tem algum problema, só o vinho para salvar você dos seus problemas. Hoje a gente não imagina, né, um Irã que tem uma visão assim. Então, uma dica é Rubaiyat, do Omar Khayyam, para poder ler os seus poemas, que são sensacionais. E um filme antigo, né? Nós sabemos que o Irã possui uma safra de cineastas sensacionais, de filmes emblemáticos, mas eu vou falar de um que me marcou bastante, que foi, aqui no Brasil, acho que ele chegou com o título de Embebedando Cavalos. Tem outro título que chama Tempo de Cavalos Bêbados. É um tema interessante, né? Mas o filme vai falar sobre a vida complicada, difícil, de crianças curdas que vivem ali na fronteira do Irã com o Iraque. E eu não vou falar muito para não quebrar a surpresa do filme, mas Embebedando Cavalos, porque a geografia iraniana ela é tão complexa, né? E que muitas vezes eles tinham que dar bebida para os cavalos para eles terem coragem de passar determinados desfiladeiros, né? Então, essa é uma outra lembrança que eu tenho interessante dessa vida cultural iraniana. E
ter coragem, né, de observar que o Irã, além, né, de ser uma sociedade muito complexa, um outro ponto cultural importante, Laura, é que um dos países que mais fazem cirurgias de mudança de sexo é o Irã. É o Irã. Então, no Irã, a gente consegue ver situações onde uma pessoa que é do gênero masculino, mas que se sente mulher, ela vai procurar um religioso, o religioso vai falar: olha, Deus não erra, mas a biologia erra. Se você se sente mulher no corpo de homem, o Estado vai pagar para você uma cirurgia de mudança de sexo. Então, essas coisas são incríveis. Eu estou falando do Irã hoje, sem contar, né, a arquitetura, sem contar os parques. Então, minha dica é: não tenha medo do Irã. Tomara que o Irã possa ressurgir, né, pós esse conflito, e que todos possam conhecer essa terra, que é uma terra magnífica. Então, eu te agradeço muitíssimo pela participação aqui com a gente. Foi um prazer te ouvir e aprender mais sobre o Irã e sobre toda a região. Realmente é muito importante, né, a gente expandir o nosso olhar a respeito desse conflito, para a gente pensar não só os impactos, né, na conjuntura desse momento, mas também entender os processos de transformação das relações internacionais contemporaneamente. Muito obrigada, professor. Prazer foi todo meu, Laura. Forte abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.